Elementos de máquina são elementos que transmitem força e movimento de um ponto ao outro. As forças que atuam nos sistemas mecânicos, seja um mecanismo, uma máquina, uma estrutura, precisam ser conhecidas. O que quero dizer com isso? Precisamos conhecer a intensidade, a direção e o sentido dessas forças para que a concepção e dimensionamento seja coerente com o caminho que essas forças devem percorrer. A transmissão de força pode ser imaginada como um fluxo ou distribuição de forças que percorrem por todos os elementos que compõem um determinado sistema mecânico. A disciplina Elementos de Máquina não é uma disciplina básica. Nos cursos de engenharia mecânica, por exemplo, ela geralmente está no sexto, sétimo período, dependendo da grade. O que isso significa? Que você precisa ter feito disciplinas básicas como estática e mecânica dos materiais. Tá? Nessa fase do curso, é revisado conceitos de análise de cargas e tensões. Espera-se que o aluno já tenha contato com esse tipo de análise. Então aqui nós faremos uma revisão e uma ampliação desses conceitos. Trabalharemos com situações um pouco mais elaboradas. Veja bem, se o aluno não tiver conhecimento desses conceitos, ele terá dificuldade, porque aqui nós passaremos de forma rápida sobre esses conceitos. Nossa ideia principal é se aprofundar. Lembrando, as solicitações externas podem ser de diferentes naturezas. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com cargas pontuais sendo aplicadas, o equilíbrio do corpo extenso, ou seja, nós temos que garantir o equilíbrio de translação e o equilíbrio de rotação. Trabalharemos também com a análise de diagrama de corpo livre, onde eu tenho que destacar o elemento e identificar as forças que atuam apenas naquele elemento. Para poder exercitar esses conceitos, vamos realizar alguns exercícios. Primeira etapa é separar os elementos, tá? Então eu estou pegando esse elemento daqui, desenhei aqui, tá bom? De acordo aqui, ó, as dimensões. Separei esse outro elemento de baixo, desenhei aqui, tendo cuidado com as dimensões, e separei essa parte daqui de cima do nosso elemento e tem ele aqui embaixo, tá? Então, primeira etapa, separar os elementos. A segunda etapa é identificar em cada pino desse daqui quais são as forças que estão atuando. Então, a princípio, eu vou estabelecer um determinado sentido e vou aplicar as equações de equilíbrio. Aqui. Essas são as forças aplicadas, né? Então, quando você quer comprimir esse objeto, você aplica essas forças aqui, nesses cabos. Essas forças eu conheço, é a nossa força P. Tá? Então, separando esse primeiro elemento, essa força P eu conheço de 75 newtons. Aqui eu vou ter que parar, tá? Porque eu não sei o valor de BY e não sei o valor de AY. Então, guardo essa equação e daqui a pouco eu complemento o meu problema utilizando essa equação. Vamos então para o segundo elemento. Vamos separar esse elemento daqui de baixo, tá? Essa força eu conheço, é de 75 newtons. Então, tá aqui, ó, certo? Eu vou trabalhar agora com essa situação. Vou pegar o ponto C, tá?
Então, em torno do ponto C, qual é o somatório dos momentos? Eu sei BY, tá? Eu posso voltar nessa equação daqui, substituir e acho a Y. Então, quem é a Y? Utilizando o valor de BY, a Y será esse daqui de cima, tá? Aqui, posso fazer o somatório dos momentos em relação a D. Eu tenho essa força, que eu não sei quem é a força de compressão atuando ali naquele bloco de madeira. E a X, a Y eu tenho, tá? A X eu também tenho, então eu consigo achar F. Tá? Então, ó, agora fica fácil. Cada elemento eu consigo achar o valor das forças que atuam nesses pinos. P eu sei, a X e a Y eu sei, tá aqui, ó, X, a Y, BX, BY, BX tá aqui, BY tá aqui. Então, esse elemento daqui foi esse daqui, o segundo. BX e BY eu conheço, né? P eu conheço. Para achar CX e CY, basta fazer o somatório das forças em X e em Y, tá? Aqui é a mesma coisa. F eu conheço, a X, a Y também. Então, se eu fizer o somatório das forças em X e em Y, eu acho o valor de dx e dy, tá? Vamos ver como é que fica. Assim, pessoal, nós temos aí as forças que atuam em cada pino desse, e nós temos o diagrama de corpo livre de cada elemento. Aí, pessoal, para resolver esse problema, nós separamos dois elementos. Esse daqui, que eu fiz o desenho aqui, tá? Então, nós temos o pino B, pino C, pino B, pino C. E esse outro aqui, que está ligado pelo pino B ao primeiro. Eu fiz o desenho dele aqui embaixo. Pino B, pino A, tá? E aqui a força de compressão que eu conheço, que é de 200 newtons. A força de compressão aqui no bloco, que é de 200 newtons. Eu quero saber o valor da força que está sendo aplicada aqui no cabo P. Ele disse que essa força é normal ao cabo, tá? Ele diz que esse ângulo daqui é de 30 graus, ó. Esse ângulo daqui é de 30 graus. Aí eu coloquei a força, coloquei por suposição a força que atua no pino B e a força que atua no pino C. Vamos ver. Como que eu sei que aqui é 30 graus? Ó, se esse ângulo é de 30, como mostra aqui no desenho, aqui eu formo um triângulo retângulo, né? 30, aqui um ângulo de 90. Então, esse ângulo daqui vai ser de 30, né? Opostos pelo vértice,
30 graus, né? Não sei se deu para entender. Aqui, ó, se eu puxar essa reta com essa, forma um triângulo retângulo. Forma um triângulo retângulo. 30 graus, 90, então aqui é 60. Esse aqui de fora tem que ser 30. E aqui eu tenho ângulos opostos pelo vértice, tá? Então, achei o ângulo desse cara. Esse pino, o pino C, ele tem restrição apenas nessa direção, tá? Ele consegue tanto girar quanto movimento ao longo de X. Então, não tem restrição em X, restrição apenas em Y, como eu coloco aqui. Já esse pino aqui, ele tem restrição tanto em X quanto em Y. Tá aqui. Agora eu vou aplicar as equações de equilíbrio para essa figura. Eu vou pegar como nosso ponto de giro o ponto B, então vai ficar então, ó, achei FCY, achei BX e achei BY. Bom, aqui BY. Certo? Agora eu vou analisar esse segundo elemento. Aqui as forças que atuam nos pinos, né? Pino B e pino A, e a força de compressão 200 newtons. Essa força do pino B, eu já achei em função de P no primeiro elemento. É esse cara aqui, ó, BY, BX. Eu vou utilizar eles aqui, tá? Vamos ver. Então, tá aqui o valor da força P aplicada ao cabo da prensa. Esse problema pede a força que atua neste cilindro hidráulico e neste cilindro hidráulico. Para isso, nós vamos pegar e vamos separar em elementos. Primeiro, vamos pegar esse elemento aqui, ó, como um todo. Tá? Desenhei ele aqui embaixo, tá bom? Quais são as forças que nos interessam? A força peso desse cara, que está, resumidamente, sendo aplicada no ponto G, de acordo com o nosso enunciado. Então, aqui tem a força peso desse cara, tá? As forças de conexão no ponto A, então tá aqui, ó, a X e a Y, e a força no cilindro hidráulico, CX, que tem essa direção aqui, de acordo com a direção apresentada no desenho, tá? Aqui nós temos apenas uma força, né? O cilindro hidráulico, ele exerce esforço apenas no sentido axial, é o que está acontecendo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com as equações de equilíbrio e vou pegar um ponto
de giro, né? Vou trabalhar com o somatório dos momentos e vou usar o ponto A como nosso ponto de giro. Então, em relação ao ponto a força Cx exerce um momento, que vai ser Cx vezes 350. E a força peso também, que vai ser a força peso vezes a distância, que é de 1.100 milímetros. Então, vamos lá. Agora teremos que achar a força nesse cilindro aqui. Tá? Para isso, para analisar a força desse cilindro, analisar essa parte aqui, eu tenho que descobrir a força que está atuando nesse elemento HF. Então, olha só, olha o que eu vou fazer. HF tem uma força nesse sentido aqui, ó, tá? Essa força pode ser determinada e a direção também. A direção vai ser com base nesse triângulo daqui, ó. Esse triângulo retângulo, tá? Esse triângulo retângulo tem como um dos lados 200 milímetros e o outro lado 300 milímetros. Então, é esse triângulo daqui, ó. 200, 300 e a hipotenusa. A gente pode simplificar, ao invés de 200, 2. Né? Dividir por 100. Ao invés de 300, 3. Existe a proporção. Então, qual vai ser a hipotenusa? A hipotenusa é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Né? Então, um cateto ao quadrado, 4. Outro cateto ao quadrado, 9. 9 mais 4, 13. Então, aqui, raiz de 13. Certo? Então, se eu quiser achar o cosseno desse cara daqui, quem é o cosseno desse cara? Então, ó, F é a força que atua nessa direção, Fx que atua nessa direção. Eu sei a relação entre esses lados. Então, quem é Fx? É F cosseno de θ. Cosseno de θ, 2 sobre raiz de 13. Então, Fx é F vezes 2 sobre raiz de 13. Assim como nós vamos achar Fy também, que vai ser F vezes 2 sobre vezes 3 raiz de 13. Achei Fx, achei Fy, substituo aqui. Então, Fx achamos o valor da força F, tá aqui, né? Só para lembrar, é essa força aqui. Agora eu vou isolar esse elemento. Essa força que eu achei aqui, ela está atuando também na outra extremidade. Então, vamos identificar esse elemento. Observe que aqui, ó, forma um ângulo de 30 graus. E esse cara, ele forma um ângulo de 90 com esse elemento EH, tá? Vamos observar isso aqui. Tá
cair. A força F, aquele ângulo θ, lembrando quem é θ, né? Cosseno e seno. F, já estou passando para quilonewton para facilitar nossas contas. Ó, esse ângulo de 30, se esse ângulo é de 30, esse aqui de dentro também é. Tá? Isso aqui também é. Bom, tá certo? Assim como esse aqui também é um ângulo de 30 graus. Agora, eu vou calcular o momento da força F, da força que eu quero J, em relação ao ponto E. Olha só, aqui eu posso calcular direto a força J multiplicado pela distância, que é a hipotenusa desse triângulo daqui. Esse triângulo tem aqui um ângulo de 30 graus. Vamos chamar esse carinha aqui de Hzinho. Então, quem é Hzinho? Seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa. Agora, F, eu vou ter que decompor. Uma componente vai estar vertical. Essa componente vertical, eu vou multiplicar pela distância de 100 milímetros. E outra componente, essa que tiver horizontal, eu vou ter que multiplicar por essa distância vertical. Essa distância aqui, ó, eu consigo achar. Vou chamar esse cara de Hzão, né? Então, de novo, 30 graus, ó, o que eu tenho? Tangente de 30. Quem é a tangente de 30? É o cateto oposto, 100, dividido pelo cateto adjacente, que é o Hzão. Então, olha só. Essa componente vertical, eu vou chamar ela aqui, vou chamar esse cara aqui de F1, e essa outra componente aqui eu vou chamar de F2. Então, calcular o momento vai ser o seguinte. O que a gente sabe aqui? A gente já sabe o valor de Hzinho, a gente já sabe o valor de Hzão. F1, quem é F1? Se aqui é θ, F1, aqui é θ, aqui também é θ. Então, F1 vai ser F seno de θ. Seno de θ está aqui. F2 vai ser F cosseno de θ. Cosseno de θ está aqui. Só substituir que a gente resolve o problema. Esse aqui é o valor de J. Sendo assim, eu achei aqui 9,06 aproximadamente quilonewtons, o valor da força que atua neste cilindro daqui. Ó, aqui está o nosso ponto J. E aqui, ó, eu achei, isso aqui vai dar aproximadamente 15,415 quilonewtons, isso daqui, nesse eixo daqui. Aqui ele quer que a gente ache a força de compressão no cilindro S.
tá? Então, eu primeiramente estou separando esse elemento aqui, essa engrenagem. Então, isso aqui em azul é a engrenagem, o cabo, né? Ponto D, onde está sendo aplicada a força de 40 newtons. Aqui é o eixo da engrenagem. As devidas dimensões, tá bom? Como está mostrado aqui no desenho. Então, como está em equilíbrio, vamos partir dessa consideração. O corpo está em equilíbrio. Somatório dos momentos tem que estar dando zero. Então, vamos fazer essa condição. Nesse contato entre as engrenagens é de 100 newtons. Beleza? Partindo para a segunda análise. Vamos separar agora esse setor de engrenagem aqui, ó. Vamos analisar. Eu já fiz o desenho dele aqui embaixo, tá? Então, a força tangencial está aqui, essa que nós acabamos de achar. Eu tenho essa força AB, que é a força que age nessa haste, né? Que nós vamos ter que achar agora. Essa haste AB. Bom? Então, olha só. Já coloquei as devidas dimensões. Como é um setor de engrenagem, isso aqui tem um raio, e esse raio se mantém. O raio é de 1 metro. Então, ó, vamos fazer a soma dos momentos em relação ao ponto H. Essa força AB eu não conheço. Então, eu tenho que trabalhar com as componentes dessa força. Mas como que eu acho o ângulo? Ó, pensa aqui. Essa distância aqui, ó, é de 1,2 e essa é de 0,35. Então, você tem o triângulo retângulo. Vamos dar uma olhada como é que fica esse triângulo retângulo. Eu vou ter duas componentes. Eu vou ter a componente FAB em X. Então, eu vou ter esse cara daqui, ó. Vou chamar de FABX. E vou ter esse cara daqui. FABY. Tá? Aqui é importante. Observe que essa componente FABX, ela tá aqui, ó. Então, ela não exerce momento em relação a esse ponto. A única componente que exerce momento em relação a esse ponto é a componente Y, tá? Que vai ser a força FABY vezes essa distância de 0,35. Como que eu acho FABY? É FAB seno de θ. Então, AB. Agora, nós vamos partir para a análise. Então, a gente achou a força nessa haste. Agora, vamos analisar essa base da prensa, que está sob a força de FAB. Eu já fiz o desenho dela aqui. Ó. A base da prensa, a força é FAB. Observa que esse ângulo aqui de baixo, a gente já conhece. Esse ângulo aqui de baixo, a gente já conhece. Esse ângulo é o nosso ângulo θ. Então, quando eu for analisar, eu vou ter que decompor FAB. A componente vertical, essa componente aqui, ó, essa componente aqui equivale à força de compressão S.
essa aqui é a força de compressão. Esse corpo, ele a princípio está em equilíbrio, ele quer determinar a força P para que mantenha esse corpo em equilíbrio. Então, se ele está em equilíbrio e ele é um corpo extenso, eu tenho duas condições. Primeiro, somatório das forças tem que ser 0. E também o somatório dos momentos. Essa é a condição de equilíbrio, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos considerar esse ponto aqui, a nossa origem, como o nosso ponto de referência, tá? Então, aqui é o nosso ponto de referência. Com relação a esse ponto, somatório de momentos, agora em relação a x, também tem que estar dando 0. O que eu tenho? Está dando 0. 400 vezes 350. Então, aqui nós temos a regra da mão direita para baixo, tá? E aqui nós temos a regra da mão direita para cima. Beleza? Fazendo essa conta, o que nós vamos ter? P, eu já achei, eu sei que P é 500. Então, multiplicando aqui, passo para o lado de lá e 700 vai dividindo. Então, o que eu vou ter para BX? Somatório das forças em Y tem que estar dando 0. Se você observar, de acordo com os apoios, o único apoio que pode exercer força em Y é esse. E nós não temos nenhuma força atuando em Y. Não temos. Então, o que acontece? PY é igual a 0. BY é igual a 0. Somatório das forças em X igual a 0. Quais são as forças que eu tenho em X? Eu vou ter AX menos BX menos P. Aqui tem que estar dando 0. Então, em X, ó, em X está aqui, eu vou ter P negativo, vou ter BX, que como a gente achou, ele está nesse sentido, né? BX eu já sei quem é, BX está aqui. P eu também sei quem é, P está aqui. Então, quem é agora AX? O somatório das forças em X vai ser AX menos BX menos P. AX vai ser BX mais P. BX eu tenho aqui e P eu tenho aqui. Então, isso aqui vai estar nos dando 678,714 newtons. E, por fim, o somatório das forças em Z. Ponto B, eu tenho BZ, BX, né? Esses são os sentidos, de acordo com o nosso cálculo, ó. BZ, BX, tá? No ponto A, eu vou ter AX para cá e AZ para cá. Então, aqui, AX e AZ.
Os sentidos são exatamente esses, bom? Não precisa se preocupar com os sentidos. Se você tivesse adotado o sentido contrário, ao fazer o cálculo, o resultado estaria com um negativo na frente, indicando que o sentido correto seria o contrário.